Que bom estar reunido contigo neste final de semana, que bom você que me acompanha pelo canal Deus e Eu Simples Assim todos os dias. Nos finais de semana temos a chave de leitura, então acompanhe comigo a liturgia da festa do batismo do Senhor. Na primeira leitura de hoje do livro do profeta Isaías, nós temos um contexto muito interessante, que é o encerramento, ali o finalzinho do exílio da Babilônia. O povo então foi tirado da sua terra, levado como exilados para a Babilônia, e com o passar do tempo, embora acreditassem em Deus, eles vão perdendo a esperança. Por quê? Porque está demorando o retorno para sua terra prometida, para a terra que era deles, que foram tirados de lá. O povo vai sofrendo, vai perdendo a esperança, vai abandonando a Deus. E nós temos então um personagem importante, chamado servo sofredor, é o servo de Javé, aquele que vai alimentar a esperança, resgatar a esperança. O servo é enigmático, a gente não sabe quem é esse servo, mas a única certeza que nós temos para a fé cristã é que este servo se cumprirá em Jesus Cristo, aquele que assume uma missão do Pai, aquele que acompanha a humanidade, resgata a nossa esperança, leva em seus ombros o pecado de toda a humanidade e nos conduz para um lugar melhor. Na primeira leitura de hoje nós temos um resgate concreto da esperança de um povo que estava perdido no sofrimento e deprimido por estar longe da sua terra. E um ponto muito interessante da liturgia de hoje, que vai ser o fio condutor de toda a liturgia, é o aspecto de que o servo recebeu e está com o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito é que conduz, é aquele que encaminha. Hoje, na festa do batismo do Senhor, na festa do batismo de Jesus, nós vemos que lá no Antigo Testamento havia um servo que estava no Espírito de Deus, conduzido por esse Espírito, que iria integrar, animar e resgatar a esperança da humanidade. Nós veremos que esse servo se cumprirá em Jesus Cristo. É por este fio condutor, gente, que nós chegamos no evangelho de hoje, um evangelho belíssimo que vai falar do batismo de Jesus. Às vezes as pessoas podem me perguntar, mas Frei, se Jesus não tinha pecado e João Batista batizava para a conversão dos pecados, por que Jesus é batizado? Jesus é batizado porque ele quer ser em tudo semelhante a nós. E não se esqueça que Jesus carregou em seus ombros o meu, o seu, os nossos pecados. Outro ponto muito interessante no evangelho de hoje, gente, é que o céu se rasga, o céu se abre e de lá sai uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho todo o meu bem-querer, todo o meu agrado. É interessante porque se nós olharmos o final do Antigo Testamento, nós vemos que o céu parece que havia se fechado, que Deus não se comunicava mais com a humanidade, quando de fato a humanidade que havia fechado seu coração e não mais escutava a voz de Deus. Em Jesus Cristo há de se fazer a nova e eterna aliança. É Deus que novamente se comunica com a humanidade e que faz com que o ser humano que andava nas trevas, andava no meio do pecado, seja resgatado em Jesus. O servo que escutamos na primeira leitura se cumpre plenamente em Jesus, no qual carrega o Espírito de Deus, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tem todo o amparo do Pai. Ele é o servo sofredor, no qual se cumpre tudo aquilo que escutamos na primeira leitura de hoje. E é bacana, gente, percebermos os detalhes do texto. Olhe lá, na primeira leitura, quando se falava que o Espírito estava sobre o servo, no Evangelho nós vemos plenamente dizendo que quando o céu se abriu, o Espírito estava e desceu sobre Jesus em uma forma visível. Olha que interessante no versículo 22. Jesus, então, é o cumprimento daquilo que se preparava no Antigo Testamento. Chegamos então, gente, na segunda leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, e é interessante a gente perceber. Lá na primeira leitura nós temos o servo sofredor e sua missão. Em Jesus Cristo, ou seja, em Jesus, nós configuramos o servo do Antigo Testamento e percebemos que ele está se cumprindo em Jesus. E no Evangelho de hoje nós vemos o cumprimento, ou seja, o servo sofredor, Jesus Cristo. E a segunda leitura nós vamos perceber então que este Jesus faz a missão contida lá na primeira leitura. Na segunda leitura de hoje nós percebemos com plenitude que se cumpre em Jesus Cristo a missão do servo sofredor. Ele leva a boa nova a todos os povos, ele é promotor da paz, promotor da justiça. E o que nós temos na segunda leitura de hoje então é a configuração plena do servo sofredor, aquele que vem trazer esperança ao povo,
em Jesus Cristo. Nele se cumpre e se resgata a nossa esperança, a minha e a sua esperança também. É interessante perceber que na liturgia de hoje nós temos um fio importante olhando para o meu e para o seu batismo. Como é que anda a sua prática de fé, a sua vida? Você também tem se configurado com Cristo? Tem sido servo sofredor enviado por Jesus? Tem sofrido em favor de toda a humanidade, assumido uma missão, feito o bem? Resumindo a liturgia de hoje, então, que nós aprendamos com Jesus também a se configurar como servo sofredor, assumir muitas vezes o pecado e as dores da humanidade, ter a coragem de fazer o bem e de promover a justiça e a paz. Que o seu batismo tenha feito com que você se torne uma pessoa melhor e mais parecida com Jesus. Que na festa do batismo do Senhor, olhemos para o nosso batismo, para a nossa fé e para todo o bem que possamos fazer na humanidade, que tenhamos a capacidade de levar ao mundo a esperança para aqueles que sofrem e para aqueles que estão desanimados. Viva com intensidade a liturgia neste final de semana, aí na sua comunidade. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Deus e eu, simples assim.